Você já discutiu com alguém da sua família? Você, marido, já discutiu com a sua esposa? Você, esposa, já discutiu com o seu marido? Você já teve algum momento que você falou, puxa, não era bem isso que eu queria dizer, mas eu não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais um podcast do Opostos e Dispostos. E eu estou aqui com a Silvia, que várias vezes tem que aguentar a minha dificuldade de comunicação, né? Entre milhões de qualidades, né? É, tá bom. É muito bom a gente estar aqui, não é? É uma Eu delícia. acho que assim, esse podcast é legal porque assim, a gente faz para vocês, mas a gente sai daqui aprendendo muito mais, né? A gente sai daqui muito. E a gente aprende, e por isso que a gente fica tão feliz de querer levar para você e de que você leve para outras pessoas também para melhorar as nossas famílias, né? O objetivo do Opostos e Dispostos é isso, né? Dois opostos que são dispostos em Deus, pela graça se dá bem, né? Isso aí. E a gente traz algumas pessoas que pensam muito próximo do que a gente pensa também, né? Que podem contribuir muito. E como você falou, a gente aprende muito, ainda mais com convidadas como a gente tem hoje, né? Exatamente. E a gente vai trazer aqui para vocês uma convidada muito especial, expert no assunto, que é a Adriana Zanolini, e ela vai falar hoje sobre a comunicação não violenta. Muito bem-vinda. Obrigada. Então, muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, contribuindo com o que vocês falaram, né? De trazer aí mais qualidade nas relações familiares. E quem não quer, né? E como você falou, né, Carlos? Quem também nunca teve dificuldade ou tem na comunicação. E eu estou hoje aqui para ver se eu consigo ajudar um pouquinho. Com certeza. E conta um pouquinho, quem é a Adriana? Você é casada, tem filhos, sua profissão? Então, eu sou casada com o Gustavo há 25 anos, 3 filhos com 22, 18, vai fazer 19 e 17 anos. Então, em casa é o meu grande laboratório de vivências, né? De testar justamente essa comunicação que eu vou tratar aqui hoje. Porque, né, com o marido, com filhos em diferentes idades, já passei pela infância, hoje tenho um adolescente, 2 jovens adultos que estão adultecendo e que demandam, sim, né, a gente mudar a nossa comunicação também, né? Então, tudo isso é uma aprendizagem contínua para o resto da nossa vida, né? Se relacionar e se comunicar. Meu trabalho, eu trabalho com a mediação de conflitos, que me trouxe a CNV, né, que é a comunicação não violenta, é a base, né, desse meu trabalho. E sou facilitadora, especialista na comunicação não violenta, que é hoje esse o objeto aqui, né, desse tema hoje que eu quero trazer para vocês. É muito interessante isso, porque nós somos o único animal racional que se comunica, né? Com inteligência, né? Que somos nós. Porque você vai pegar um cachorro, ele está com raiva, ele vai lá morde, né? Ele não sabe falar, né? Ele vai lá e se expressa da forma. Por isso que eu frisei. É um tipo de comunicação também, mas não tão inteligente, né? Então a gente está aqui para tentar não ficar parecido com esse cachorro que morde, né? Para comunicar o que ele está sentindo. Exatamente, né? Que grita, né? Que uiva, né? Que tem os impulsos, né, impulsivo, né, e a gente não. Nós, por sermos pessoas inteligentes, deveríamos ser, né, precisamos procurar uma docilidade na comunicação, né, um jeito de se expressar que você consiga transmitir sem precisar se exaltar e elevar a voz, não é isso? Bom, Adriana, explica pra gente, então, já vamos entrando nesse assunto. O que é comunicação não violenta? Tá certo. Comunicação não violenta, como eu disse, né, ela entrou na minha vida através da mediação de conflitos, e porque quando eu estou numa sessão, as pessoas chegam para resolver seus problemas. E geralmente elas chegam posicionais, um brigando com o outro, olhando para o outro, já acusando. A gente fala que geralmente casais não. Não só. Não né? só, conflitos seja em qualquer geral. tipo de conflito, problemas para resolver, eu posso, né? Elas podem passar por essa sessão de mediação ou conciliação. Legal. E ao chegar assim, elas estão acusando uma ou outra. Então elas não conseguem se expressar,
ter clareza do que elas querem e expressar isso para o outro. E eu comecei a observar, e a CNV foi me ensinando isso. Eu falo CNV, tá? Já vou falar várias vezes no símbolo, né? Porque a expressão é grande, comunicação não violenta. Ela foi desenvolvendo a principal habilidade que precisamos ter, que é a escuta, né? Mas escutar de uma outra forma. Porque quando eles chegam, eles têm várias questões para resolver. Nunca é só uma, por exemplo, alimentos ou guarda, ou então, por exemplo, uma briga de vizinhos. A principal questão que geralmente está na pauta, que não é a objetiva, é a comunicação e relacionamento. Então, para ajudar aquelas pessoas, eu preciso ajudá-las primeiro a ter um mínimo de comunicação, de compreensão e entendimento para que elas possam conversar e resolver. E eu fui vendo quanto a comunicação não violenta vai me ajudando a ter essa habilidade de escutar e ajudar as pessoas a identificar suas questões, se expressar de outra forma, para no final elas construírem a solução que atenda ao interesse de todos. Né? E por quê? Porque a comunicação não violenta, ela traz alguns elementos, que é o que eu vou explicar um pouquinho aqui, que pode ter mais chance de aquilo que nós tanto queremos e que parece fácil, mas não é, compreender mais e ser melhor compreendido. Não é verdade? Claro. E agora, quando que a comunicação violenta descobriu você? Ou você foi atrás por constatar? Como é que você descobriu essa... Então, eu não sei se é técnica, ferramenta, como que é o nome disso? A comunicação não violenta não é uma mera técnica, né? Ela fornece recursos, ferramentas para ajudar a melhorar e a reestruturar nossa comunicação. E, como eu disse, né? Na mediação de conflitos, eu cada vez mais fui estudando, me inteirando, praticando ela é a base, né, desse trabalho. Mas não é assim, eu entro, faço a sessão, uso a CNV. Não. Comecei a levar para a minha vida, porque a CNV, ela passa a integrar sua vida. À medida que eu fui aprendendo, que eu fui praticando, eu fui integrando na minha vida, porque ela envolve um todo, não só a comunicação. Né? E aí, fui aplicar na minha casa e fui vendo a potência dela, de ajudar a trazer qualidade na comunicação, nas relações, mais harmonia, boa convivência, respeito, tudo isso que nós queremos. Mas há quanto tempo isso? Olha, já há uns 10 anos que eu trabalho com a comunicação não violenta, né, como mediadora de conflitos e estudando, me aprimorando, porque, como eu falei, é um caminho contínuo. Você faz um curso, você vai estudando, mas a CNV, eu falo que é um caminho contínuo de você praticar, estudar, se aprofundar e integrar na sua vida. Porque a gente vai ter que se comunicar de qualquer forma. É o nosso jeito, né? Então, é bom você aprender, né? E principalmente, acho que na família, acho que é um grande laboratório, né? Para você, como você falou, para você aprender, né? Eu estou pensando aqui porque ela fica numa sessão de mediação, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Agora, o resto do tempo ela está lá na casa dela, com o filho, com o marido, com o vizinho, né? com a pessoa que cruza com você no trânsito, tudo isso. A dificuldade maior está em aplicar em casa, né? Viver isso na minha vida diariamente com os meus filhos, com meu marido, porque são aquelas pessoas mais próximas, né? Que a gente está vivendo todo dia. Então, alguma coisinha que às vezes parece tão boba, uma frase, uma coisa que fez, tem uma extensão maior porque eu sou mais envolvida emocionalmente, né? Aquilo que eu falo, às vezes, são os gatilhos emocionais, né? Que são aquele estímulo que me causa algo e aí, tomada pela emoção, vai ficar mais difícil uma comunicação, como você mesmo trouxe, né? Mais harmoniosa, né? A gente já reage no automático. Mas vamos trazer um conceito para ela, primeiramente, vamos começar do começo, né? Então, a comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, na década de 60, que ele sistematizou esse processo comunicacional que envolve pensamento, linguagem e escuta. Então, quer dizer, embora seja comunicação não violenta, não diz respeito só à nossa fala, né? Ela diz respeito ao todo, ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos. E ela foi criada, então, por ele, justamente para que pudesse ajudar naquilo que ele acredita, né? Para Marshall, todos nós temos uma natureza compassiva, não passiva, tá? Compassiva, que significa
conectado com a nossa essência e humanidade. Mas muitas vezes nós nos desconectamos dessa nossa humanidade do outro. E aí que ocorrem muitas vezes as brigas e a violência. E movido, né, instigado, né, por duas questões que ele foi atrás para entender por que algumas pessoas se desconectam tanto dessa natureza compassiva e acabam sendo tão violentas, e o que faz com que outras, mesmo em situações tão adversas, penosas e de violência, conseguem manter essa compassividade. E ele descobriu, na potência da linguagem da comunicação, justamente um processo, uma forma de manter ou restabelecer essa conexão quando ela é rompida. Tá? E aí você pergunta, bom, mas como que é esse processo comunicacional? Gente, aí o que a gente quer saber, é bom, né? Contextualizar, né, para entender. Eu quero até, primeiramente, cuidar, na verdade, desse termo comunicação não violenta, e eu começar dizendo o que não é, né? Então, assim, você vai aprender CNV, não é para você ficar manso, pacífico, para você ficar bonzinho, agora eu vou ser bonzinho com todo mundo, não. E nem também para controlar ou manipular o outro, fazer com que o outro faça o que você quer. Né? Eu gosto de dizer isso porque a pessoa começa a aprender a CNV e acha que assim, pronto. Vou manipular, né? Manipular é até forte, mas assim, nossa, agora eu vou mudar, né, o outro, eu vou conseguir, né? E também agora eu vou ficar... Não, na verdade a CNV é o contrário, ela nos ajuda a nos posicionarmos estabelecendo nossos limites, cuidando, sim, daquilo que é importante para nós e do outro. Então, o que é essa linguagem? Né? Ela parte de trocar a linguagem dos julgamentos, que é uma linguagem padrão a qual fomos condicionados no decorrer da vida, e a reação automática diante do que nos acontece, por uma resposta consciente. Consciente é o quê? Uma resposta que você está consciente a como você está percebendo a situação, o que, reconhecendo e identificando os seus sentimentos, aquilo que você precisa, e ao final fazendo pedidos claros, assertivos, que dê mais chance do outro compreender e atender. Então, o bacana, né, da CNV é que ela cuida de você, mas também do outro. Por quê? Através dessa forma de se expressar, né, que não vem dessa reação automática, a reação automática, né, ela vem muito do passional. Como uma amiga psicóloga sempre fala, né, que eu nunca me esqueço, né, quando acontece algo, né, que já te irrita, a emoção vem. Então, é como um nhoque que ferve, sobe. Interessante. Então, a reação automática é isso. Então, você chega, fala uma coisa que já chega torto para mim, bate-rebate. Né? Mas por quê? Porque você é tomado pela emoção. Então, você responde, e responde geralmente criticando, julgando o outro. Né? Ou na altura ou até mais alto, né? Isso. Então, bateu, ainda vai levou. Mais. O que é essa resposta consciente? Né? Quando a gente consegue sair desse passional, controlar essas emoções, né? Aquele primeiro instante que você respira, né? Respira, inspira, né? Pensa para responder, é bem isso, né? É você se conectar, entender o que aquilo te afetou, como te afetou, e conseguir trazer isso, expressar. Por isso que a base da CNV é a expressão autêntica. Né? Na verdade, ela tem 2 pilares: expressar-se com autenticidade e receber com empatia, ou seja, eu vou me expressar com autenticidade, me posicionar, estabelecer meus limites, mas, ao mesmo tempo, eu vou me abrir para escutar e oferecer respeito e empatia para o que vier do outro. Né? Então, assim, esse processo de via de mão dupla, né? Não é só eu falar o que eu quero e o que eu preciso e pronto, não. Esse processo ele termina quando eu também me abro para escutar o outro. Porque senão a pessoa vem, fala o que quer falar, vira as costas, vai embora, não existe um diálogo, não termina a conversa, a coisa fica, né? Então, mas é isso tudo que você está falando aí, eu tô achando que a gente está muito na contramão do que está acontecendo nas relações sociais. Porque hoje em dia, eu sou numa época que a gente tinha que, por exemplo, reunir a família, a gente ia assistir um programa de televisão. Tinha uma televisão só e era aquele horário e tinha que assistir aquele programa. É óbvio que não agradava a todos que estavam ali na sala. Entretanto, era aquilo que a gente tinha que assistir, você estava aberto
alguma coisa que que você não gostasse, que mexesse com o seu sentimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um fica no seu celular e você fica vendo exclusivamente o que você gosta o seu conteúdo de ouvir. Você fica vendo, e se aparece por alguma coisa, fura a bolha lá, você já exclui, já bloqueia, porque você não admite o contraditório. E isso dificulta muito essa relação aí, porque quando uma pessoa real chega comigo e fala que ela gostaria de que eu tivesse um tipo de... Eu não consigo bloquear, eu não consigo simplesmente tirar. Entendi. Então é muito necessário comunicação não violenta, porque a gente está desaprendendo a se comunicar num nível de rede social, e não é isso, a realidade não é essa. A rede social virou um verdadeiro campo de batalha, né? Eu gosto de, até nível investigatório, eu fico observando, por exemplo, alguém põe um post lá e vem mais 200 que concordam e aplaudem, outros mais 200 que simplesmente falam, né, xingam e falam de uma forma, né, tão violenta, e vira uma batalha, né, porque, e aí o que você falou, ninguém mais consegue se comunicar, né, se comunicar no sentido de se compreender. E veja... Adriana, espera só um pouquinho, deixa eu só aproveitar seu gancho aqui. Já que a gente está falando de rede social, a gente está aberto ao contraditório aqui. Se você quiser colocar aqui no seu comentário que você não está gostando, isso aí é bom também para a gente. Para a gente colocar um dislike. Então, mas de qualquer forma, é muito importante que você coloque a sua opinião aqui para a gente se comunicar. Tá? O objetivo nosso é a gente estar interagindo aqui. Então, coloca o seu comentário e diz para a gente o que você está achando desse papo. Então, desculpa ter interrompido. Foi ótimo o seu exemplo. Já vou trazer um exemplo de usar as orelhas da CNV, que eu brinco, né, para acolher, para a gente poder, quando alguém fala uma opinião diversa. Porque quando você fala uma coisa, uma pessoa vem dar uma opinião sobre aquilo diferente, né? A gente pode entrar num jogo de bate-rebate, né? Igual o jogo de tênis. E se isso vira um conflito e uma briga, né? E eu falo isso até entre casais, né? O que acontece? Uma coisa que causa um desconforto, uma irritação, o casal pode virar uma verdadeira briga de... o que é essa briga do jogo do tênis, né? O tenista, ele vai jogar para justamente encontrar o furo do outro lado e ganhar, né? Então fica o ganho e perde. É diferente, né, de um jogo de futebol que ambos precisam jogar para construir e juntos e se entender, né? Se conseguir ganhar, né, ambos juntos. Então, por exemplo, se eu estou aqui, alguém vem e fala algo, não gostei, não estou gostando disso que você está dizendo, né? A minha reação automática é assim, não, como você não está gostando, por quê? Olha só, estou falando uma coisa tão importante, dispondo meu tempo aqui para falar e você vem aqui criticar, né? Pronto. Já criou você o não campo de batalha. escutou, você reagiu no automático, né? Porque, como eu falei, é um padrão habitual nosso. A primeira coisa que a CNV nos traz é a consciência de a gente quebrar esse padrão habitual da linguagem, da reação, do julgamento, né, dos pensamentos que vêm, né, para a gente se posicionar de uma outra forma. E qual é essa outra forma? É o entender. Nossa, interessante, você está me escutando, mas você não está concordando muito comigo. Eu fiquei aqui instigada, intrigada de entender o que em você está te afetando, o que você não está gostando. Você poderia me trazer? Para mim é importante que você me traga informação, eu possa compreender melhor. Você percebe, né? Eu estou fazendo uma forma mais orgânica aqui, eu vou falar um pouquinho dos elementos dessa comunicação, mas aqui eu falei a partir de mim, né? Eu fiquei interessada, intrigada, por que você não está gostando. Para mim é importante um pouco mais de clareza, né? Então, eu estou me abrindo. Você abre ao diálogo, né? Eu abro ao diálogo. Que aí o outro vai falar, é verdade. Então, eu não gostei por causa disso. Começa uma... E quando você faz isso, dá essa abertura, a primeira coisa que vai acontecer do outro lado, você desarma a pessoa. Porque também ela está esperando a reação, né? É aquela coisa de ficar uma discussão. E quando ela percebe que você quer escutar ela, quer compreender, ela começa a relaxar-se. Né? Ela relaxa um pouco, nossa, ela quer me escutar, que bacana, né? E aí você se abre ao diálogo.
Então, a CNV é essa ponte, né? É esse caminho para a gente poder criar o espaço da escuta, do diálogo, da conversa. Entendi. Uma coisa que eu queria colocar aqui, que caberia, seria mais ou menos a virtude da temperança, que a gente deveria desenvolver, né? Porque a virtude da temperança é aquilo que vai te ajudar a segurar um impulso que você tem, não é isso? Então, você segura esse impulso de reagir e acolhe o que o outro quer falar, não é isso? Bem lembrado, bem colocado. Sim, aliás, obrigada, Carlos. Qualquer coisa qualquer coisa, sempre a virtude tá no meio é um mesmo. Bom caminho, né, pra gente, né? Agora eu tô me lembrando aqui do Papa Francisco, que a gente recentemente perdeu, né? Isso. Mas ele era uma pessoa fantástica, né, para isso, né, para ouvir o que, e numa linguagem muito nossa, do dia a dia. Ele era muito, é uma coisa que ele insistia muito com o clero, com os padres, para eles serem próximos de Deus, próximo do bispo, próximos entre eles e próximo do povo. O Papa, apesar de ser Papa, ele se comportava como esse padre próximo, né? Ele sabia ouvir a pessoa, ele sabia receber aquilo sem juízo moral, impressionante, um exemplo, talvez até para a gente sempre percebe, né, ao longo da história da igreja, Deus colocando papas muito próprios para o tempo que a civilização está. E num momento desse, que todo mundo fica um querendo brigar com o outro, polarizado, um contra o outro, é isso, eu sou contra, né? Deus deu para a gente um Papa que viveu aí ao longo desses 13 anos, 12 anos, se eu não me engano, sabendo acolher, sabendo ouvir, sabendo... É um exemplo para a gente. Né? Quero aproveitar a sua fala, muito providencial nesse momento que a gente está, né, na semana que a gente perdeu, né, nosso querido Santo Papa, e que tanta sabedoria tinha, né, nos ensinou tantas coisas, mas isso que você traz... Aqui você já traz o que ele tinha na comunicação, que são 2 elementos essenciais da CNV, que é o que você falou, o não julgamento, né? Um Papa acolhedor que não partia do julgamento. Né? Jesus já falava, né? Não julgueis. E isso não significa que assim, o julgamento até vai vir, né? É da nossa natureza, do nosso cérebro, sistema cerebral, o julgamento diante de uma situação, né? De uma certa forma, o julgamento ele vem até para nos proteger. Ele precisou isso ao longo da história, claro. Diante de algo que se apresenta como uma ameaça para o cérebro, a gente vai reagir, né, como defesa. Então, o julgamento, ele até é importante em algumas situações, para que a gente possa ter uma ação. A questão é quando você foca no julgamento, né? Então, você tem a escolha de ficar nutrindo esse julgamento, e quando eu falo julgamento aqui, só para a gente abrir um pouco, expandir ele, não, o julgamento são críticas, comparações, interpretações pensamentos, né? Esses pensamentos julgadores que a gente fica cultivando. Então, a questão é quando a gente foca neles e compartilha. Porque quando você inicia uma conversa a partir do julgamento, você vai afastar o outro e vai provocar aquilo que também é a base da CNV, que é o segundo elemento que você trouxe. Você falou um Papa acolhedor, um Papa que conecta, está o tempo todo se conectando com as pessoas. Porque ele podia, né, bloquear isso e dizer, não, eu tenho a verdade, né? Porque nós sabemos, a verdade não é relativa, a verdade existe. Existe. Não é relativa. Mas assim, eu tenho a verdade, eu sou o Papa, eu que mando, e não é. E eu nunca vi o Papa Francisco nessa postura, mas sempre aberto ao diálogo. Se tinha que tomar alguma decisão mais rígida, ele tomava. Mas a gente percebe isso ao longo do tempo, né? Essa abertura ao diálogo. Acho que ele ensinou muito a gente nisso, né? Com certeza. Essa comunicação não violenta, né? Sim, a gente precisa ter essa clareza, né? De que a gente pode se posicionar, falar dos nossos limites, alinhar aos nossos valores, sem que a gente precise falar do outro, julgar o outro, condená-lo, sentenciá-lo, não é verdade? A gente vai falar a partir de nós.
E é isso que nos convida a CNV. Né? Como eu disse, a base dela, o que ela... o principal objetivo é uma comunicação que possa promover a conexão. Porque se a gente não tem essa conexão, se a gente quebra ela, como eu disse no início, você se afasta dessa sua humanidade do outro, o outro passa a ser um inimigo seu. Isso pode ser um marido, pode ser esposa, pode ser um filho, um amigo. Você, como Marshall fala muito na máscara do inimigo que você põe no outro. E é verdade. A partir do momento que você está julgando o outro, você vê o outro como um seu inimigo. Porque, não, ele fez alguma coisa que eu não concordo, que ele fez isso de propósito, ele me magoou. Você está falando em relação ao outro. Né? Vou aproveitar e trazer um exemplo muito simples que eu acho que vai ajudar a gente também ter clareza um pouquinho na prática, né? Como é essa comunicação, né? Primeiro, a expressão autêntica, né? Quando aqui fala, né, a CNV, ela é composta, vamos dizer, esses elementos comunicacionais que podem nos ajudar a dar mais chance, né, na comunicação, são 4, que é trocar os julgamentos pela observação, né, da situação, pensamentos por sentimentos, pela identificação e reconhecimento dos nossos sentimentos e poder expressá-los, estratégias, trocar por necessidades e exigências por pedidos. Então, a gente saber distinguir quando a gente está julgando, quando a gente está observando, quando a gente está nos nossos pensamentos ou quando a gente está expressando sentimentos, porque às vezes a gente expressa pensamentos como sendo sentimentos e não são, né? Quando a gente está falando de estratégias e quando a gente está se conectado com as nossas necessidades. E quando a gente está distinguir, quando a gente está fazendo exigência e pedido, né? Então, um exemplo simples, falando de relações conjugais um pouquinho hoje, eu entro na cozinha à noite e a cozinha está com as louças toda bagunçada. E era um combinado com meu marido que ele arrume a cozinha, né? Na verdade, na realidade, em casa é assim, né? A gente tem nosso combinado. Qual a minha reação automática? Não acredito. Vim fazer a janta, essa bagunça. Olha lá, como os primeiros pensamentos que vêm são de julgamento. De interpretação. Nossa, mas eu já falei, já está combinado. Já falei, ela já identificou. O combinado é isso, e lá vai. Tá lá. Né? E aí eu convido você que está aí nos ouvindo a pensar numa situação, pode ser com seu esposo, com sua esposa, pode ser com filhos, sim, mas geralmente vem. E se a gente não bloqueia, a gente não para, os pensamentos, eles vão uma velocidade enorme. Vem uma coisa atrás da outra. Nossa, mas não é a primeira vez. Puxa, custava lavar, mas sabe que eu vou fazer. E aí vai, né? Então tá. Exatamente. E aí você está no pensamento. E aí a pessoa chega. Aí ele chega. Se eu estou na minha reação automática ainda tomada pelas emoções, né? Tomada por quê? Vamos lá. Só fazendo parênteses. Aquilo que a gente não toma, nos toma. Se você não tiver já essa consciência, essa autoobservação, respirar um pouco, o sentimento, aquilo vai estar te tomando. Alguém vai controlar, ou você ou suas paixões. Exatamente. Isso. Eu já vou falar um pouquinho também Muito isso. A importância dessa autorregulação emocional, do controle. E o controle emocional está quando você tem a clareza desses seus sentimentos. Mas você está lá, na irritação. Você ficou brava, você ficou muito irritada, frustrada, né? Aí ele aparece. Se você está ainda no descontrole, você vira, sério que você não lavou a louça até agora? Não pôs na máquina? Eu vou fazer o jantar. Nossa, eu tô cansada, eu tive uns dias exaustivos, custava. E aí começa, aí vem essa semana, aí vai. O mês passado você... Aí, olha só, pronto. Puxa aí da já cartola. não tem chance, só se ele tiver muita orelha da CNV, né? Sim. Como ele já passou um pouquinho, eu já ensinei um pouquinho para ele, né? Brincadeira, mas enfim. Não, o Gustavo não precisa, o Gustavo é um santo. Peraí. Olha lá, Gustavo, do seu time. Olha lá, isso aí. Mas é lógico que é se esperado ele reagir. Nossa, mas como assim? Eu também trabalhei o dia inteiro. Você não consegue entender como eu tô cansado? Eu não tive tempo para parar. Aí eu falei assim, como não? Você não teve... E aí vai, né? Bate, rebate, lembra? Quem ganha, quem perde. Pronto. O tênis, né? Jogando Ou então pode acontecer assim. Você olha aquilo, fica irritado e fala, não vou falar, porque eu estou treinando a minha paciência, né? Tá, você tô tá na treinando. quaresma. Mas né?
Mas será que o se calar realmente é cuidar dessa comunicação? É a melhor estratégia, né? Você vai estar cuidando mesmo, será? Porque se você não fala, engole, aquilo vai fazer mal para você. E aí as pessoas precisam entender que entre você reagir e falar, né, agredindo, né, de uma forma o outro, e se calar com medo de magoar ou para não criar brigas, vamos dizer, existe o meio termo. E aí eu trago a CNV, né, que ela não é varinha mágica, tá? Não é receita de bolo, mas sim, ela tem elementos que pode cuidar dessa comunicação, da gente se expressar de outra forma. E aí eu vou trazer como, né, eu poderia falar com esses elementos que eu acabei de nomear da CNV. Tá? Pode chegar um pouco técnico, tá, do outro lado, mas só para vocês entenderem. Então, respirei, né? Aliás, a coisa que eu mais fui aprendendo na vida e sempre, né? Como a gente está num programa católico também, essa respirada faz um ato de fé também. Senhor Deus, inspira caridade. Inspira Sim. Faz um ato de fé. Com certeza, isso foi muito legal você trazer, até porque, vamos dizer, novamente, como é em casa, às vezes a coisa é mais difícil. Parece você pode dizer, nossa, mas uma coisa tão simples, ou não deu tempo de ele lavar. Mas a gente precisa entender, sei lá, quantas vezes isso já aconteceu, né? Ou às vezes a mulher está lá com tanta coisa que ela já está em relação ao marido, irritada, segurando e nunca conversou, aquilo é o gatilho, né? Na verdade, o não lavar a louça vem provocar, emergir tantas outras coisas que ela... coisas do passado que ela está segurando. Bom, enfim, nossa, daí dá outra conversa, né? E daí a importância de você conversar sobre isso, porque se não, numa outra crise, esse passado vai vir à tona também, exatamente. né? Então é verdade. Isso que você falou, não é só, não vou falar nada, não, precisa falar, mas falar da maneira certa. Sempre conversando, né? Com certeza. E também, isso depois vou também trazer um pouco, separar as questões. O que significa isso? Às vezes a reação dela pode vir de se irritar, de ver a louça lá, mas, sei lá, teve um dia super exaustivo, os filhos brigando, problema na escola, problema no trabalho, e aí você vai... Tudo que te acontece, as situações que acontecem lá fora, o que o outro fala, o que acontece, são estímulos, que as verdadeiras causas estamos em nós do que nós sentimos, né? E aquilo vai causando sentimentos, e você vai acumulando aquilo ao longo do dia. E aí, quando acontece algo, na verdade, você está lá carregado de emoções em relação a várias questões do seu dia. É o problema que deu lá na escola com o filho e você teve que resolver, é o problema no trabalho. Agora, quando chega lá, uma situação ocorre em casa, se você não tiver essa consciência, né, separar, você vai acabar descontando no outro que não tem nada a ver com a situação. Então, você vai ter uma reação, às vezes, até excedente em relação àquilo. Bom, pois bem, então, como que eu falaria, né? Como você falaria? Então, respirei, né? Conta até 10, dá um tempo. Eu gosto muito de falar a palavra desacelerar, né, por dentro. Excelente. Porque a gente está na emoção. Se a gente não, né, pensa num carro 150, 200 por hora. Se você não tiver lá dirigindo e desacelerar, ele vai bater. Então, você para ou desacelera. Né? Então, desacelerar, pedir a iluminação do Espírito Santo. Né? E vou falar a partir de mim. Então, ao invés de vir aquele monte de julgamento, eu vomitar, né, aquela coisa em cima. Então, amor, quando eu cheguei aqui e ver essa cozinha com as louças sem lavar, né, a hora que eu nem usei a palavra bagunçada, né, até a palavra a gente precisa cuidar, né, que eu falei, estou sendo bem técnica, tá? Sim. Eu realmente fico bem irritada e incomodada, porque é a hora de fazer janta e me atrapalha. E, ao mesmo tempo, fico frustrada, porque lembra que a gente combinou de você arrumar, pôr a louça na máquina antes do jantar, para que eu pudesse ter esse espaço? Para mim é muito importante a organização da cozinha para fazer o jantar. Ao mesmo tempo, né, de a gente cumprir os combinados. Então, e aí você termina, não sei, você vai pensar no seu pedido, pode ser na hora. Você pode lavar a louça enquanto eu faço o jantar? Ou então, vamos conversar sobre isso? O que está acontecendo? Você está muito sobrecarregado? Ou então, quero te escutar. Não sei, mas você já percebeu eu pergunto para vocês, em qual situação haveria mais chance de vocês me escutarem?
naquela que eu... Sem dúvida nenhuma, quando você não está no conflito, né? Você tem exatamente. Quando eu falo dessa outra quando forma. Você fala de você, né? Você não tá jogando em mim, Isso. Né? Você devia ter feito, porque não sei o que, né? Não, você está falando, eu, nessa situação que está, eu não me sinto bem. Perfeito. Você identificou já o primeiro elemento que a gente precisa prestar atenção. Fale a partir de si, né? Na primeira pessoa, né? Eu estou chateada, eu estou irritada. E por quê? Olha lá, então vamos agora trazer os elementos para essa fala. Eu trouxe a observação tentando não trazer julgamentos. Eu estou vendo a cozinha com as louças que não foram lavadas, não colocou na máquina, né? E por que eu estou sendo muito precisa aqui até em cuidar das palavras? Porque eu posso falar, tá bagunçada. Aí você chega e fala, nossa, mas não tá bagunçada. Por quê? A pessoa, ele pode ter sido que ele lavou, mas não guardou a louça. Eu não me incomodo, às vezes, de lavar e não guardar a louça. Eu não me incomodo, mas eu, Adriana, você pode se incomodar. Nossa, me irrita louça em cima da pia. Então eu chego já vou guardando tudo, porque eu não gosto de ver no escorredor. No escorredor. Nem tanto dentro da pia. Para mim, isso não é bagunça. Para ela é bagunça. Exatamente. Então, eu chego, tá poluída. E eu falo, não, tem que guardar isso aqui para despoluir essa cozinha aqui de louça. Exatamente. Né? E por que eu convido a estar atento a esses detalhes das palavras, adjetivações que a gente usa? Porque às vezes ele pode chegar e pode ter sido isso. Ele lavou e deixou lá. Só que para mim, né, para você que é bagunça, né? Você pode virar e falar assim, nossa, tá bagunçado. Ele fala, nossa, mas não tá. Não tá. E aí quem que precisa ser claro? Você precisa ter clareza e trazer isso para ele, expressar, olha, mas para mim é importante que lave e guarde a louça. Bom, não sei se você falou isso antes ou não, mas você percebe, né? É tudo isso que a gente vai muito tendo uma chance. Deixar claro, né? O que tá dentro de você, o que você observou, o que isso gerou em você e deixar claro para o outro isso. Sem acusação, sem querer ter razão na Exatamente. Porque o outro não tem telepatia, né? Não sabe o que você está pensando. Você tem que falar. Por isso que a gente tem o dom de falar, a capacidade de falar para poder expressar. Agora eu, com 38 anos de casado com uma mulher maravilhosa, é difícil. Obrigada. É um aprendizado, é como você falou, né? CNV é para a vida inteira. É pra vida inteira. A gente vai a cada dia descobrindo, mesmo porque a gente vai mudando também, a gente vai ficando diferente, né? Sim. Então a gente tem que ir deixando claro isso para o outro, para o cônjuge, isso aqui não tá legal, isso aqui eu me sinto dessa forma quando acontece isso e tal. E a gente aprendeu, né, amor? Eu acho que uma coisa que foi muito bom pra gente, que nos ensinaram, é uma palavra, assim, espetacular, que ela fala assim, eu gostaria, você usa o gostaria, né? Eu gostaria que da próxima vez você não deixasse a louça em cima da pia, por exemplo. Então, você não está mandando, você não está xingando, você não está irritada, você só está falando o que você gostaria. E o outro, que te ama, a gente subentende-se, né, que o seu esposo ou sua esposa te ame, vai procurar te agradar naquilo que você gostaria que fosse feito. Então, acho que essa gostaria é uma palavra mágica que pra gente fez muito bem, né, amor? Ajuda bastante. Isso é muito importante, aprendemos, né? nas oficinas de oração. Oficina de oração, é verdade. Eu preciso que você faça isso. Você precisa expressar isso claramente. Eu gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito, principalmente quando uma relação de tanto tempo. Parece que assim, eu já sei que ele vai falar. Eu já sei o que ele pensa. Mas você devia saber. Isso. Eu faço isso às vezes. Eu falei, mas como que você não perguntou? Como que você não fez? Você não sabe? Não sei, às vezes realmente não se atentou. Né? E outra coisa que eu trago, pergunta, checa, né? Isso. É importante se checar, né? Mas enfim, então eu trouxe a observação, falei sim do meu sentimento, né? E claro, eu já alerto, não precisa que todas as vezes você traga todos esses elementos, né? O importante é já ir compreendendo, não comece do julgamento, comece da observação. Se possível, expresse seu sentimento, né? E quando eu falo, né, de sentimento, a linguagem das emoções é algo essencial na nossa vida. A gente começa a entender cada vez mais como isso é importante hoje, né, para os adultos, para os jovens, adolescentes, crianças. Hoje essa educação emocional é primordial nas nossas vidas.
E não é nada de sentimentalismo, de falar do meu sentimento, não. E vamos combinar que a gente sabe que o homem, mais ainda, tem essa dificuldade pelo tipo de educação que ele teve. Homem não chora, homem fala de sentimentos. É mais racional, né? É mais razão, né? Mas é essencial para ambos, né? Tanto o homem e a mulher, a gente poder expressar sim. Porque o sentimento, ele dá clareza sobre você para o outro. Para você e para o outro. E necessidades. Então, eu trouxe do meu sentimento, eu fiquei chateada. Porque, assim, eu podia só ter ficado brava. Mas, além de brava, é importante ele entender que eu fiquei chateada. Ou, às vezes, ele fala, nossa, você fica brava, você tá brava. Eu falei assim, não, realmente eu não tô brava, mas, eu tô chateada. Fiquei frustrada, porque a gente tinha um compromisso, né? Então, você percebe como isso vai dando informações para mim e para o outro. Sim. E falei da minha necessidade. Para mim, importante, qual que foi a necessidade? Não sei se vocês identificaram. Ordem. Respeito a um combinado. Compromisso. Olha, as necessidades, né, são universais, todos nós temos. Sim. A diferença está nas estratégias para atender essas necessidades. E quando elas não são entendidas, aí sim isso gera esses sentimentos. Então, quando a minha necessidade de ordem, de respeito, de compromisso não é atendida, eu fico triste, eu fico frustrada. Voltando ao exemplo que a Silvia deu no começo do cachorro, ele tem uma necessidade de guardar o território dele. A estratégia dele é morder quem chega perto. Exatamente. Essa é a estratégia dele, né? E a gente, acredito que a gente tem um intelecto racional mais desenvolvido para desenvolver uma estratégia melhor para atender essa necessidade. Com certeza. E você percebe que quando eu faço isso, eu também estou evitando de fazer uma coisa muito importante, culpar o outro. Porque o outro se defende. Ele se defende quando ele se sente culpado, acuado, né? Acuado. Se eu virar para ele e falar assim, poxa, você custava lavar louça, né? Quando eu já falo assim, dependendo do tom de voz, nossa, ele vai se defender. Já entorna o caldo ali. Então, e a culpa não traz responsabilidade, que traz ação. Ele vai ficar na culpa, vai se defender. Isso vai fazer com que ele vá para ação? Não vai. Ele vai se sentir pior e pode ser... Porque ele não se sente responsável por aquilo. Né? Tem todas as justificativas do mundo para não ter feito aquilo. O que eu não posso, a coisa que eu mais tenho que evitar é que o outro se sinta responsável pelo que eu estou sentindo. Exato. Ele não é culpado de eu ficar frustrada e chateada. Na verdade, ele é responsável porque para mim era importante o compromisso, o respeito, e isso acabou não acontecendo. E se ele te ama, ele vai olhar e falar assim, nossa, a próxima vez eu vou prestar mais atenção porque é uma coisa que para Adriana é importante, né? Perfeito, aí que é o amor, né? O amor é isso, né? Ele se sentindo responsável por isso, ele vai falar, puxa, hoje não teve jeito de eu arrumar a cozinha, atender aquele combinado. Então eu vou me antecipar, eu vou me comunicar com a Adriana. Adriana, aconteceu isso. Não consegui deixar. Eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo cansado e tal, mas... deixa claro isso. Exatamente. Né? É o jogo de frescobol, não o jogo Isso. Aí a gente vai para a última parte desse processo comunicacional, ser claro no pedido, porque eu posso parar por aí. Nossa, eu estou muito chateada, frustrada, eu esperava você lavar, eu queria ordem. Tá. Só que você para por aí, o que ele vai entender? Você fez um pedido claro, assertivo? Não. E aí ele fala, não, tá bom, amor, então a próxima vez eu não vou fazer isso. Tá. Mas não ficou claro o que você quer. E aí você pode vir com o seu pedido muito claramente. Olha, eu preciso... Quer dizer, agora você pode lavar enquanto eu faço o jantar, mas das próximas vezes, podemos combinar de você lavar a louça? Ou então, se você estiver muito apurado, você pode pelo menos... Olha só que interessante. Você pode ir construindo esse pedido para respeitar ele, né, compreender a situação dele, que às vezes não conseguiu, mas também aquilo que você precisa. Você pode só deixar do lado, mais organizado para eu poder usar a cozinha. Deixar uma bancada livre para que você possa, né? O Márcio traz um exemplo que é muito bacana também de casal, né? A mulher estava muito chateada, incomodada, porque o marido trabalhava muito. E aí ela chegou para ele e falou, olha, você está trabalhando muito, né? E, nossa, então, poxa, estou preocupada, você está trabalhando muito, estou chateada com essa situação. Tá, parou por aí. Passou uma semana, ele veio para ela e falou,
Nossa, sabe o que eu fiz? Eu fui no clube e me matriculei lá no campo. Vou começar a fazer golfe, né? Lá nos Estados Unidos, né? Que é muito usual. E, inclusive, vou participar de um campeonato. Ela falou, oi? Como assim, né? Assim, mas eu queria que você tivesse mais presença, passasse mais tempo com a família, mais tempo para nós. E aí eu pergunto, ela comunicou isso? Não, ele resolveu. Ele resolveu. Ele está trabalhando menos. Ela reclamou que ele estava trabalhando muito. Ela até falou que estava preocupada. Mas é o que eu falei, a gente não pode parar na necessidade. A gente precisa fazer o que faltou. E um combinado. Olha, você está trabalhando muito. Eu estou preocupada, mas eu estou um pouco cansada, eu preciso de mais presença, você em casa, com os filhos, eles estão sentindo sua falta. Sim. Vamos combinar, e seja assim, o mais assertivo possível, ainda mais com o homem, tem que ser bem claro, né? Vamos combinar 3 vezes por semana, você chegar mais cedo, jantar conosco, aí você já faz o pacote completo. Aí depois, no final, você me ajuda na cozinha. Não, brincadeira, mas assim, a clareza de um pedido... é essencial numa relação. Muito bom. E você trouxe aqui, a gente está... Daqui a pouco vai acabar o nosso... Eu quero saber se o pessoal que está aí nos acompanhando conhece a CNV, se isso aqui está dando um gostinho de querer mais. Então, coloque seu comentário aqui, que a gente quer ouvir a sua opinião sobre a comunicação não violenta. Exatamente. E aí eu queria que você apresentasse o jogo. Você falou que tem um jogo muito legal. Eu também estou curioso. Sim, e eu estou com medo de acabar o nosso tempo. Ela fala do Marshall também. O Marshall é o autor desse livro aí. O autor, né? Se você puder aqui, mostrar isso, por favor. É meu livrinho aqui. Marshall, pode patrocinar a gente. Obrigada. Comunicação não violenta é a melhor expressão que ele conseguiu, né, para traduzir esse processo comunicacional, mas, na verdade, o termo aqui melhor traduzido poderia ser linguagem da vida, linguagem da conexão. Traz, né, na verdade, nessa expressão, essa não violência, eu quero deixar muito claro, não vem dessa dualidade, você é violento, eu não sou violento, né? Então, você precisa dessa comunicação. Não. A não violência vem desse lugar, né, como eu falei, tão simples assim. O que é o estado de compassividade? Quando a violência não está no nosso coração. E o grande problema é o quanto a gente tem uma percepção da violência como sendo guerra, luta armada, né, matar. E a violência muitas vezes está impregnada no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso pensar. Né? Os pensamentos que você cultiva vão ser traduzidos na sua linguagem. Sim. Então, a gente precisa cuidar o tempo todo. Quando você fala já julgando o outro, é uma forma de violência que a gente não tem essa consciência. Então, o Marshall traz muito... Quanta gente a gente conhece que está falando, enquanto você está falando, ele já está pensando numa resposta para ele. Ele não está te ouvindo, ele está pensando em como ele vai entrar na conversa, responder, e parece, como você falou aquele exemplo, né? Vira um jogo de tênis, um querendo derrotar o outro, né? Mesmo que seja num jantar romântico, um querendo impor ao outro aquilo que ele acha que é romântico. Né? Sim. Então, vamos falar. Então, esse daqui é o jogo GROK, o jogo da CNV. E como eu disse, né, a nossa evolução na inteligência emocional diz muito quanto a gente, sobre na nossa relação, quanto sobre a nossa reação. Né? Como a gente é reativo, como a gente reage às coisas e às pessoas. Né? E com esse descontrole emocional, com essa falta de regulação, tem tudo a ver, né? Está muito ligado à nossa evolução na inteligência emocional, que é nada mais do que a gente ter essa consciência. Aliás, a coisa, para mim, de mais poderosa que a CNV me ajudou e me ajuda é trazer à luz da consciência o meu estado interno e a consciência do outro, né? Que é a consciência de que estado interno? Sobre os meus sentimentos e necessidades. E para a gente, né, ter ideia, né, o que é o jogo GROK, que é o jogo da comunicação não violenta, que a gente pode jogar com crianças, adolescentes, adultos, e ele pode ser usado num brincar, mas um brincar que é sério no sentido de que ele nos ajuda muito a, sim, lidar e resolver conflitos. E por quê? A nossa limitação sobre a nossa linguagem de sentimentos é tão grande que ele é formado por 77 cartas de sentimentos. Olha isso. 77 cartas de sentimentos e 77 cartas de necessidades.
E é muito fácil você constatar isso. Se eu perguntar para você agora, né, como vocês estão? É claro, não que você vai dizer tudo sobre o seu estado interno, mas geralmente a gente fica assim, tô bem, tô chateado, tô preocupado. A gente fica na limitação dessas palavras e sentimentos. Né? Só que se eu usar esse jogo aqui com você agora, falar, Silvia, me traz uma questão que está te preocupando, que você gostaria de estar resolvendo. Pode ter certeza, no mínimo, em 1 minuto eu identifico 10 sentimentos que estão em relação a essa questão e que você não está consciente. Olha, que legal. Que legal. E aí é por isso que eu falo... Mas isso é porque você é especialista ou qualquer pessoa consegue identificar? Não, na verdade, assim, lógico, esse aprendizado, essa prática minha, eu faço isso com mais facilidade. A minha escuta, né, que é o que você está falando de escuta, cada vez mais... eu fui desenvolvendo essa habilidade de você começa a me narrar um problema que você está vivendo. Eu escuto não só o problema que você narra, eu escuto como você está se sentindo, como está te afetando e o que você precisa. E quando eu for devolver para você o que eu escutei, né, eu posso resumir para ver se eu compreendi, mas a minha verdadeira ajuda vem quando eu vou checar com você, isso é a escuta empática, que a gente fala, o parafraseamento, né? Nossa, Silvia, eu percebi quando você estava narrando sobre essa questão, que você está muito chateada, você está se sentindo frustrada, você está decepcionada e você está precisando, e aí eu vou para as necessidades, é isso? Certo. E quando eu falo, eu verbalizo e nomeio para você, você vai identificar aquilo e falar, nossa, é exatamente isso, puxa, ou não, mas aqui eu não fiquei decepcionada, na verdade eu fiquei muito mais aqui frustrada. E isso vai se aprofundando, você vai se aprofundando sobre você. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Legal. E o que vai te ajudar nisso? Bom, te dar clareza do problema, você entender como ele está te afetando e você chegar a uma solução. Nossa, se eu estou me sentindo assim, se eu estou precisando disso, se eu estou precisando aqui de respeito, de comunicação, de talvez ter uma conversa com essa pessoa, eu posso fazer isso. Você mesmo vai chegar à solução. Entendi. Então é excelente, porque para os pais identificarem o problema dos filhos, o esposo e a esposa identificarem, né? Então é um jogo que dá para jogar entre família ou não? É você que joga com a pessoa que você está atendendo? Você pode jogar tudo sozinha. É? Não, é sozinha assim, eu posso... ver um sentimento? Sim, eu posso aqui uma necessidade. Assim, o primeiro passo da CNV, até esqueci de falar isso, né? Nós temos... a CNV ela é aplicada a nível interpessoal, intra e sistêmico. Então, o primeiro passo é você com você mesmo. Né? Então, essa autoconsciência, autoconexão, autoobservação de si. Aí, depois você vai para fora, né? Por isso que eu falei, cuidado, a CNV não é usada para mudar ninguém. A primeira transformação é você. Então, quanto mais você se aprofundar em si, né, mais você vai podendo se transformar. Então, isso você pode jogar com... Então, dá o exemplo dessa primeira carta aí, só para a gente saber. O que está escrito? Como que é? Como que funciona? Tá, eu vou trazer aqui um jogo simples. A gente tem ainda um tempinho. Eu tô preocupada aqui. Não, pode falar. Que ainda, quando faltar 5 minutos, eles avisam a gente. Eu vou fazer aqui um jogo muito simples. Tá. Há muitas formas de a gente jogar, tá? Mas agora, eu vou sortear aqui uma carta. Tá? E quando eu mostrar, vocês vão pensar numa situação que esse sentimento esteve presente, né? Então, vamos ver. Confortável. Tá. E você que está aqui me ouvindo, pensa numa situação em que você se sentiu, ou uma situação que você se sinta confortável. Tá. Se quiser trazer algo, o que te remeteu? Uma situação, quando que você se sente confortável? De férias na praia. Pronto. Legal. Eu pensei também num momento de férias. Um momento de lazer? Deitada, assim, numa cadeirona na frente pro mar. Pronto, podemos ficar confortáveis juntos. Vamos fazer uma viagem. E você viu que bacana isso? Porque, olha, é um sentimento, né? Mas você já parou para pensar quando você se sente... E até você pode investigar quando não me sinto confortável. Né? Por exemplo, em uma situação que eu estou sentindo que a pessoa está impondo algo para mim. Isso vai ajudando você a se explorar. Né? Explorar você nas situações. E o confortável, às vezes o que é para você é confortável, para o outro não. Não é. Entendeu? Entendeu? É um exemplo. Por exemplo, uma coisa que não é confortável para mim, passar frio.
E eu tenho uma amiga que ela ama passar frio. Ai, que Sou delícia. eu. E eu tô morrendo de frio. E a pessoa fala, ai, que delícia dessa brisa, esse gelo. E eu morrendo de frio. E você também. Você gosta mais Eu gosto muito frio. do frio. E olha que bacana isso, num conflito, por exemplo, você está num ambiente de trabalho e está um ar-condicionado. O ar-condicionado é um grande conflito. Então, por quê? Para mim, eu gosto do frio. O ar-condicionado não é uma coisa que me dá conforto, embora eu goste do frio. Certo. Agora, se você é mais calorenta, você quer aquele ar-condicionado o tempo todo ligado. E como que a gente vai resolver isso? Eu não vou discutir se isso é o quanto a intensidade do seu frio. Mas o Carlão, por exemplo, me ajuda muito. Ele fala assim, traz uma mantinha, põe um chale, põe um negócio. Né? Aí você... o ar-condicionado está gelado. Então, põe uma mantinha. Pronto, porque para ele tá bom, mas para mim não tá confortável. Eu ponho uma mantinha, pronto, a gente resolve esse conflito aí. Aí você vai, quando ele fala, traz uma mantinha, você vai na estratégia. O nosso erro, vamos dizer, né, é a gente discutir a nível de sentimentos e necessidades. Tá. Né? Então, você ficar discutindo, não, mas tá bom o ar-condicionado porque eu tô com... Não é aí que vai. Não é por aí. O que a gente pode fazer para manter o ar-condicionado, ao mesmo tempo, ambos ficarem confortáveis. Aí ele fala, traz uma mantinha. Pronto, resolveu o conflito. Perfeito. Nossa, Bom, gente, é muita coisa. É muita coisa, não, né? Não dá tempo de falar só da necessidade? Também é uma carta da necessidade, também é mais ou menos isso. Você fala uma frase. A necessidade eu posso fazer o mesmo convite para vocês. Eu vou tirar uma necessidade aqui e você vai pensar numa situação em que... Pronto. Eficiência. Gosto muito dessa carta. A gente já pensou a eficiência como uma necessidade? Ela vem até explicando embaixo. Fazer o melhor uso do tempo. Quem não quer atender essa necessidade? Isso aí é para todo mundo. E aí você pensa nisso. Porque às vezes a eficiência para mim é uma coisa e para ele é totalmente diferente, né? Na verdade, você vai se conectar quando essa necessidade sua pode ter sido atendida ou não foi atendida. Pensar numa situação. O São José Maria Escrivá tem uma frase que é: faz o que deves e esteja no que fazes. Eu acho que para mim isso aí tem muito a ver com eficiência. Para mim não é se eu produzo muito, se eu produzo pouco, se eu produzir mais ou menos. Não. Faz aquilo que você deve fazer naquele momento. E esteja no que fazes. Então, se eu estou fazendo aquilo, lendo um relatório, mas ao mesmo tempo ouvindo uma notícia na televisão, será que eu estou naquilo que eu estou fazendo? Então, aí a você gente traz justamente como para você atende a necessidade. Aqui, com certeza, nós três quisemos cumprir, atender a necessidade de eficiência, aproveitar o máximo do tempo para eu compartilhar daquilo que eu consegui dessa comunicação tão poderosa, né? Muito bacana. Excelente. Nossa, muito excelente. Bacana. Gostinho de quero mais. A gente precisa muito Olha, mais gente, tempo. Vamos marcar mais umas 4 esse mês? Aí eu posso dizer que, como o Marshall, né, descobriu na CNV, na potência da comunicação na linguagem, essa forma de manter essa conexão, gente, e realmente foque na comunicação, comunicação de uma forma geral, que é pensamento, falar, escutar. Isso pode mudar e transformar sua vida, né? Como eu gosto de dizer, as nossas pequenas grandes batalhas estão muitas vezes dentro de casa. Sim. Né? E usar a comunicação para a gente poder resolver, lidar com os conflitos, é o que pode nos ajudar, né? A não ficar pondo debaixo do tapete, né? Porque, de verdade, né? O quanto no dia a dia a gente tem que ter o cuidado de não construir muros e se afastar do outro. Excelente. E é o diálogo que vai construir a ponte para a gente encontrar o outro. Excelente. Perfeito. Então, eu estou saindo aqui agora, hoje, vou começar a treinar. Observar, ver qual é o sentimento que isso gera em mim, que necessidade desperta em mim e fazer um pedido, claro. É isso aí. Exatamente. Ótimo, já. Eu também vou tentar fazer isso, tá bom? Para melhorar, combinar. E é o que você falou, o nosso objetivo aqui é ajudar as famílias. Então, eu espero que tenha te ajudado bastante, acho que como ajudou a gente, né? Nós vamos ensaiar isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Adriana. Valeu. Obrigada, uma delícia Adriana. o papo e
estamos saindo aqui com vontade de ler o livro. Aí vamos jogar vamos fazer nós vamos comprar se as pessoas croque. quiserem te encontrar, onde que... Pode, eu tenho o meu Instagram pessoal, Adriana Zanolini, e também o profissional Diálogos que Conectam. E a gente pode marcar um podcast só para jogar. Excelente! Mas só quero terminar, então, dizendo, né, que tudo isso tem como base a cultura da paz, né? Que é cultivar nosso coração, aproveitando nessa semana, né, se remetendo ao nosso santo e querido Papa Francisco, né? Ele, numa homilia, falou muito sabiamente que nós precisamos permitir que o amor infinito de Deus nos invada e expanda nosso coração, para que a gente possa devolver ao outro esse amor e espalhar esse perfume dele ao redor. Mas eu falo, né, pela CNV, quando o nosso coração vai estar aberto para receber esse amor, quando não estiver a não violência, né? Quando não estiver a violência nele. Legal, muito bom. Perfeito. Excelente. Muito obrigado. Valeu, Cia. Obrigada, amor. Obrigado, uma delícia. Boas perspectivas aqui pra gente. Boas perspectivas. Nós vamos treinar bastante. Muito obrigado, Adriana. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a impulsionar esse esforço nosso de fortalecimento familiar. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau, obrigada.